As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo. Isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta, vô-lo comprova. Há algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos do ozônio destinados a filtrar os raios solares, dosando-lhes a natureza para a proteção da vida. Da atmosfera recebe a maior porcentagem de nutrição para o entretenimento das células. E, como o nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um homem, na manutenção da sua vida orgânica, necessita de regular quantidade de oxigênio, 15 gramas de azoto alimentar e 500 gramas de carbono alimentar. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas. Quanto ao azoto e ao carbono, é para obtenção que o homem luta afanosamente na terra, recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Problema básico da nutrição nessa conta de química é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo. Emmanuel por Chico Xavier. Então, o que observamos na atmosfera do mundo já mostra o que as forças espirituais fizeram. Em caso de dúvida, o que acontece no planeta já comprova isso. Então, o que foi feito pela espiritualidade? Colocaram o ozônio no céu para filtrar os raios solares. E assim recebemos o que é necessário sem um excesso que nos prejudique. Recebemos também da atmosfera a nutrição que as células necessitam. O homem necessita, para a manutenção da sua vida orgânica, do oxigênio, que é o elemento químico da vida. Precisamos também, aqui está especificado, 15 gramas de azoto alimentar, que é o nitrogênio, e 500 gramas de carbono,
também alimentar. O oxigênio é a dádiva de Deus, é o que nos dá vida para todas as criaturas. E o azoto e o carbono, que vem do alimento, é aquilo que nós lutamos, como diz Emmanuel, na Terra para obter. E que os textos sagrados já diziam que nós obteremos o pão com o suor do nosso rosto. Então, para que tenhamos o alimento com os elementos químicos necessários para a manutenção da nossa vida, é necessário que haja trabalho. As pessoas precisam trabalhar para comer o pão de cada dia. E ele acrescenta: a nutrição, os elementos químicos que nos são dados pela nutrição, estão aí na natureza, que é, como diz Emmanuel, uma generosidade paterna do Criador. Deus já nos deu tudo o que precisamos. E é engraçado que hoje as pessoas, muitas delas, reclamam de não ter o alimento, mas também não fazem nada para que ele seja conquistado. Muitos ficam esperando a benevolência do outro ou do Estado, quando, na verdade, a orientação é: receberás o pão, comerás o pão com o suor do teu rosto. Essa é a proposta. E Deus nos deu tudo o que necessitamos, está tudo aí. Então, quem tem possibilidade, um pedacinho de terra que seja, pode até plantar em vasos, latas, no que for, alimentos. É uma batata que dá com facilidade, é uma abóbora, é um feijão, é o aipim, que dá em qualquer lugar, principalmente nós que vivemos numa terra abençoada, que, se quisermos nos dedicarmos, teremos uma oferta muito boa de alimentos, sem contar os temperos, sem contar os remédios, os chás, que hoje em dia todo mundo já quer comprar num saquinho bonitinho, mas é tão bom tê-los na nossa casa, plantados, aqueles vasinhos com salsa, cebolinha, coentro, até morango conseguimos plantar e colher em vasos. É uma tangerina, um limão. Quem se dedicar a isso não passa fome.
principalmente com as hortaliças, né? Uma couve, um repolho, e por aí vai. Então, tudo que necessitamos de química para a nossa manutenção é uma generosidade do Pai com aqueles que estão aqui no planeta Terra, reencarnados, vivendo num estágio de expiação. Nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Ainda. E aqui vivenciamos dificuldades, que são as provas, e sofrimentos, que é a maneira como expiamos, como nos livramos dos karmas e dos dharmas, aqueles que nós trazemos e aqueles que adquirimos enquanto aqui estamos. E você sabia que o nosso Pai Divino Criador nos deu tudo que necessitamos para viver, de que precisamos apenas estarmos disponíveis para receber tudo isso? Conta para mim.